Desde os primórdios, a religião possui um papel essencial na vida de cada indivíduo e na sociedade como um todo. Nesse aspecto, torna-se impossível não citar o cristianismo, que, segundo dados do Fórum Pew, é a religião majoritária, com 2,2 bilhões de filiados, cerca de 31,5% da população nos dias de hoje. Vale lembrar também que a influência dessa vertente vai muito além da modernidade, estando presente há séculos no cotidiano mundial, sendo inegável notar sua influência. Mas será que essa religião permaneceu a mesma durante todo esse tempo? Os fiéis adotam a mesma postura desde sempre? O Evangelho ainda possui sua essência preservada? O que mudou ao longo do tempo? Como a religião influencia as pessoas e a sociedade? A divisão em vertentes impactou em algo? Os líderes religiosos são honestos? O que é um verdadeiro cristão? Dúvidas como essas são frequentes quando o assunto religião entra em pauta e tornam-se polêmicas a depender de como a análise é feita. Então, antes de esclarecê-las, é necessário ter em mente uma linha do tempo que nos trará de volta à Idade Média, ou Idade das Trevas, como diriam alguns, seguindo para a Idade Moderna com a Reforma Protestante, para enfim chegar à atualidade. Para isso, iniciaremos na Idade Média, período no qual a Igreja, em destaque a Igreja Católica, possuía um certo controle sobre tudo e todos. Mas até onde isso abrangia? Como a religião afetava os indivíduos? E que transformações a famosa Reforma Protestante trouxe? Então, ao longo da Idade Média, a Igreja, por si só, ela assumiu uma postura, além de religiosa, que é padrão, a Igreja também assumiu uma postura política. Então ela passa a interferir nas questões cotidianas do homem. Então nós entendemos que essa conduta estabeleceu uma regra. Qual era a regra ao longo da Idade Média? Tudo que estivesse vinculado à ética cristã. Então, à medida que a igreja vai angariando poder e influência sobre as questões cotidianas, a ética cristã, ela vira a regra, ela vira a lei. E em cima disso, a igreja como instituição política, ela vai usar dos elementos da fé, dos elementos das escrituras, cujo acesso era muito restrito, para poder estabelecer regras de cima para baixo. Então o homem comum da Idade Média, ele não questionava, porque ele vivia debaixo de um regime onde a ética cristã definia o que era certo e o que era errado, e ele apenas obedecia. Então dentro dessa esfera, isso vai entre os séculos 5 e 6, você tem essa realidade, e isso vai sendo forte até o século 12. Aí os séculos 13 e 14 começa a dissuadir um pouco, mas a princípio nós temos esse elemento, né, da ética cristã como sendo o padrão de vida, o padrão de vivência, o que pode e o que não pode, sendo definido pela igreja, que assumiu não só uma postura religiosa, mas também uma postura política. Isso vai parecer, tá? Torcer, tá? Como as pessoas enxergavam a religião na época? Você acha que essa visão mudou após a Reforma Protestante? Olha, a religião por si só, ao longo da Idade Média, era a mesma coisa que a política, na visão do homem comum. O homem medieval não é crítico, então ele não sabia dividir o que era política e o que era religião. A religião era a única ótica que ele conseguia entender para explicar a vida, por exemplo. Então ele não vai conseguir fazer isso. Depois da Reforma Protestante, então ali século XVI, onde você tem o mundo entrando na modernidade, o homem se torna um pouco mais crítico. E a própria Reforma Protestante, a luterana, a calvinista principalmente, eles vão jogar esse elemento crítico de que o cristão, ele precisa ter o conhecimento da Escritura para ele entender o papel dele. Antes disso, você não tem um cristão ativo, você tem um cristão dependente. Um cristão que olha para a igreja e faz tudo o que aquele sacerdote ou aquele monge fala sem ter o acesso às escrituras. A Reforma Protestante vai mudar essa tendência, porque você tem um cristianismo dito protestante, hoje no Brasil evangélico, não um braço, e você começa a ver um cristão mais ativo, que raciocina mais, um cristão mais crítico, que consegue ler a escritura e entender o papel dele. E ali você não tem um espaço para manipulação. Porque esse cristão do século XVI, quando ele entendeu que a escritura dizia A e a igreja fazia B, ele já começa a ter o posicionamento dele frente às escrituras, né? Um elemento central, um dos elementos centrais da reforma é o sacerdócio universal. A nossa autonomia em chegar a Deus, fazer a nossa oração e ler as escrituras por nós mesmos, e não necessariamente depender de uma interpretação. Por que eu falo isso? Porque na Idade Média, muitos clérigos, eles não eram
clérigos por causa de um chamado. Muitos deles compravam esse cargo, então eles não tinham preparo para isso. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente começa a ver a igreja usando do elemento da fé para manipular e para atingir interesses que não eram interesses do reino de Deus ou os interesses religiosos, sim políticos, né? Então, quando a reforma vem, a reforma traz uma lucidez sobre o que é a doutrina cristã, sobre o que é o sacrifício de Cristo. E esse cristão, fruto da reforma protestante, ele já começa a ser um cristão mais crítico. Ele já começa a questionar mais, ele já começa a entender as escrituras, ele começa a entender que o caminho não era bem aquele que havia sido traçado ali desde o século V, VI. Todavia, para além de apenas transformações diretas na religião, também é imprescindível citar que a sociedade impacta a igreja, tal como a transição e o desenvolvimento do capitalismo, que, de certa forma, trouxe mudanças para os fiéis, positivas e negativas. É a ética protestante e o espírito do capitalismo. Quando ele mostra que, do ponto de vista religioso, a ascensão do capitalismo foi, de certa forma, trazida para a percepção, né, de construção do universo que vai fazer parte da religião, essa ideia de a lógica do sistema, né? Lucro, dinheiro, desenvolvimento, né? Isso acaba influenciando muito a igreja hoje. Nós temos segmentos religiosos, vamos ser sinceros, né? Que são verdadeiras indústrias da fé. Vamos ser sinceros, nós somos cristãos evangélicos, a gente sabe. Assim como tem os honestos, os que seguem os padrões ali estabelecidos na palavra de Deus, que nós, via de regra, isso é comum para todo segmento cristão. O que seria, vamos dizer assim, de praxe do ponto de vista da instituição bíblica? Dízimos e ofertas? Eu acho que seria mais ou menos em linhas gerais, mesmo cristãos católicos trabalham com essa linha, né? Mas nós temos verdadeiros mercadores do templo vendendo a fé, explorando as pessoas numa perspectiva de ganho, de lucro, que é da sociedade, que é o capitalismo, a ideia de lucro, de ganhar, né? Então a gente tem, infelizmente, muitas igrejas funcionando como verdadeiras empresas, né? Visando o lucro. Com essas respostas em mente e como forma de contraponto, seguiremos para outro movimento que apresentou caráter transformador no que diz respeito à forma como os indivíduos enxergam essa doutrina, o neopentecostalismo, conhecido por muitos como um divisor de águas que desvinculou a igreja do tradicionalismo e acabou deixando a mensagem do evangelho em segundo plano. O pentecostalismo e o neopentecostalismo não existe nada parecido com eles antes, sabia? É um negócio tão fenômeno do século XX, você não tem isso acontecendo antes. Você tem, na verdade, assim, o que acontece quando a reforma passa a acontecer no século XVI? Luteranismo e calvinismo, principalmente, são doutrinas muito fundamentadas. O anglicanismo nem tanto, porque o anglicanismo ele é mais político, ele tem vários elementos do catolicismo. Então, o luteranismo e o calvinismo vêm romper, vêm promover essa cisão, certo? Do século XVI até o século XIX, nós teremos um conflito entre católicos e protestantes, certo? E a doutrina protestante sempre vinculada às bases da reforma. O que era um culto calvinista? Exposição da palavra, pregação expositiva. Isso aconteceu durante esses séculos. As lutas foram muito grandes porque vários países perseguiam protestantes, né? Não que não acontecesse ao contrário, mas havia essa tendência. Mas o século XX, ele traz um elemento que na verdade, são dois elementos importantes que vão promover mudanças profundas, as guerras mundiais e o que elas fazem na sociedade. Século XVI, o molde... Pode ir? Então, o século XX ele traz esse elemento que são resultados de guerras mundiais. Você tem, por exemplo, abismos sociais, desigualdade social muito forte. E a igreja cristã, ela sempre tem um papel fundamental nesses momentos de dificuldade. É ajudar o órfão, é ajudar a viúva, é fazer a ação social. Esse é o papel da igreja, né? E nesses momentos a igreja ganhou protagonismo. Cristãos ganharam protagonismo, na verdade, pela Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, no Oriente. Grandes homens de Deus que ganharam um espaço porque foram cristãos. Levaram a mensagem de Cristo pura e simples, ajudando o órfão e a viúva. Só que aí no Brasil, Estados Unidos e Brasil, nós teremos um fenômeno que é justamente uma igreja que vai se desvincular do tradicionalismo, que vai acreditar efetivamente nos dons do Espírito.
tá? Com base nas escrituras. Nos anos 70, por exemplo, pós-Woodstock, você começa a ter uma movimentação nos Estados Unidos, onde as igrejas elas estão buscando elementos que atraem pessoas. E esses elementos, ditos, vou usar o termo que o pessoal usa, tá? Então, são elementos do mundo que foram levados para dentro da igreja para atrair pessoas do mundo ao evangelho. Não estou dizendo que isso não é válido, mas eu quero analisar o resultado disso. Nos anos 70, 80 e 90 e no início desse século, nos anos 2000, nós tivemos um crescimento exponencial da igreja. A igreja cresceu bastante no Brasil. Muito. Nos Estados Unidos, nos anos 80, eles já tinham experimentado o crescimento que nós vivenciamos no início desse século. Só que a qualidade, ela é extremamente duvidosa, porque as pessoas vieram para a igreja atraídas pelas alegorias. Muita gente teve experiência verdadeira com Deus e ficou na fé. Uma boa parte não, porque o que atraiu ela não foi a mensagem da cruz, foi aquilo que a igreja proporcionava em termos de alegoria, de estética, de conforto. Então, dos anos 70 para cá, o movimento neopentecostal traz pentecostal e também o neopentecostal, trazendo esses elementos para dentro da igreja, para atrair pessoas, para atrair principalmente jovens. Isso vai fazer com que em algum momento a essência do evangelho, a mensagem central, ela seja colocada à margem. E aí a gente começa a ter igreja muito grande. Nós temos igrejas que são mega empresas, mas as pessoas que estão ali, elas não têm ideia do que é arrependimento. Essas pessoas, elas não são confrontadas com seu pecado, então isso vai gerar uma queda na qualidade daquilo que nós chamamos de cristão. Inclusive nos anos 90, uma enxurrada de grupos, de bandas, então música atrai pessoas, né? Hoje nós vemos um outro fenômeno que é a busca por um evangelho que faça sentido. Então eu preciso encontrar o meu eu preciso encontrar o meu propósito, eu acabo transferindo o evangelho para mim. Vira um evangelho antropocêntrico, porque eu não falo mais daquilo que Cristo fez por mim, mas do que eu quero de Deus. Então muda a mensagem. Esses resultados, obviamente, eles não foram previstos, mas são resultados palpáveis do que foi um movimento que abriu o evangelho de uma maneira mais flexível, sem confrontar o pecado, sem falar do arrependimento. Então, quando eu falo que Deus pode abençoar, mas virou foco. Então eu vou à igreja buscando a bênção de Deus e o milagre, e não uma palavra para dizer assim, nossa, eu preciso me arrepender, eu preciso prosseguir em conhecer. Esse fenômeno que nós vivemos hoje é resultado direto do que o pentecostalismo, né, o neopentecostalismo conseguiu fazer ali nos anos 70, nos anos 80, chegando no Brasil aqui nos anos 90 e abrindo muitas igrejas, muita gente, mas do jeito que entrava muita gente, saía muita gente. Porque a essência do evangelho, na prática, o que é que a gente pode ver, parece que foi esquecido. Relacionando com esse fenômeno, também é indispensável citar o impacto das redes sociais. Na era da informação, não existe uma sequer instituição social que não tenha sido afetada por esses novos meios de comunicação e influência. Assim, a igreja não é uma exceção. Mas que impactos essa nova rede trouxe para os cristãos? Na atualidade, vamos botar assim, os últimos 10 anos, as redes sociais, elas potencializaram várias mensagens. E dentre elas nós temos as dos pastores, dos líderes cristãos, dos ditos evangélicos, que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Jesus nunca foi esse cara. Só que a rede social, ela tem um alcance enorme, então eu tenho um público muito diversificado que vai ouvir uma mensagem que encoraja você a ser uma pessoa melhor, que encoraja você a buscar os seus sonhos, a ouvir o seu coração, e isso toca milhares de pessoas todos os dias. Então, numa dessas, a rede social gerando esse espaço, e aí eu venho com líderes que falam muito bem, são pessoas que têm toda uma assessoria, e eles começam a pregar um evangelho que vai ao encontro do seu sentimento, da sua necessidade, mas não fala o que você tem que fazer para entrar no reino de Deus. Então a rede social potencializa as mensagens que são universais. Dificilmente você vai ter uma mensagem que confronta o teu pecado sendo viralizada. Dificilmente. Na mesma proporção. Viraliza dentro daquele cristianismo, daqueles cristãos que entendem a necessidade de ouvir a verdade do evangelho, mas não viraliza tanto quanto uma pessoa que abre o Instagram e vai dizer, olha, Deus vai te dar um carro, Deus está tirando seu nome do SBC, se você fizer esse sacrifício de oferta, você vai ganhar o dobro.
sem qualquer base bíblica na Nova Aliança. Então esse tipo de mensagem atrai pessoas que estão com problemas amorosos, essas mensagens vão atrair. Pessoas que estão com problemas de relacionamento, muita gente no mundo tem isso. Essas mensagens vão ser mais atrativas do que se arrependa e carrega a sua cruz. Então a rede social ela traz isso e nós temos uma infinidade de jovens que estão entrando nisso. Pessoas adultas, eu digo adultas, 25, 30 anos, que ouvem essas mensagens e acreditam que o evangelho é aquilo. Então a rede social ela traz isso. O problema não é a rede social, é o mau uso dela. Então hoje nós temos esse fenômeno vinculado ao uso desenfreado da internet e naturalmente o acesso, a democratização da internet vai fazer isso. Agora, com toda essa cronologia montada, seguiremos para uma parte mais técnica. Nesse sentido, antes de darmos continuidade ao assunto da influência da Igreja, é essencial compreender a diferença entre Igreja e religião de fato, assim como ao impacto que estes possuem na vida do indivíduo. Afinal, o que a religião faz na vida de cada um? E qual sua relação com as demais instituições sociais? A religião, ela tem um papel importante no desenvolvimento das pessoas, né? Às vezes a gente sabe que pode ter aspectos negativos, mas de uma forma geral, o impacto da religião é positivo, no sentido de dar um discernimento, um senso de comunidade, regras, valores morais e éticos que de alguma maneira compõem a vida daquele sujeito ali, dentro de um grupo, né? Mas, é claro, né, isso pode ter outras interferências, dependendo de como que a religião vai estar atuando nesse grupo ou na individualidade desse ser. Então as instituições sociais, elas têm um papel fundamental para dar uma certa segurança para os indivíduos. Então é seguro saber que eu tenho uma família, que eu vou voltar para casa, ou que eu tenho uma escola, que eu posso estudar. Então as instituições sociais, elas dão uma segurança para os indivíduos no conjunto da sociedade e elas têm um papel fundamental. Então a religião é uma instituição social. Lógico que cada instituição social tem, digamos assim, um papel fundamental, como um dos locais de representação da religião. Igreja, para nós cristãos, tem um significado importante, é o nosso lugar de culto. Se eu falasse do ponto de vista da instituição religiosa para outro segmento religioso, poderia ser outra forma de templo. Então, por exemplo, um seguidor da religião afrodescendente tem o terreiro como o seu lugar de templo. Então, o nome igreja já remete para nós a um valor religioso que nós conhecemos, nós entendemos, nós somos cristãos, nós entendemos, né? Então, a religião ela é importante porque ela vai formar nos indivíduos alguns valores morais desse coletivo social que regulam a nossa vida. Então, se eu aprendo num culto, né, então está trazendo até para a nossa confessionalidade, né, que eu devo amar, que eu devo ser tolerante, que eu devo ser empático, esse ensinamento moral, de certa forma, vai ser reforçado pela escola, que eu vou aprender direitos e deveres, né, como me relacionar na escola, pela família, e aí as instituições vão dialogar. Então, a religião ela tem um papel fundamental. E aí, veja, a gente não está dizendo que a religião é o segmento religioso A, B ou C. A religião como um todo, ela cumpre o papel institucional de dar uma certa segurança para esses indivíduos dentro da sociedade. E qual o papel seria da religião? Logicamente, ela trata das questões também transcendentes, né? Do mundo por vir, do mundo metafísico, né? Então, ela dá uma segurança para os indivíduos e ela explica fenômenos para os indivíduos, de forma contribui para regular os valores da legislação, do Estado, também para os indivíduos. Então, tem muitas leis dentro do Estado, que é uma instituição social, que vem da religião. Um exemplo clássico que a gente dá é o não matarás. O não matarás está lá no Êxodo, como parte dos 10 mandamentos, então um princípio religioso, que foi incorporado pela instituição Estado para regular a nossa vida, senão a gente ia sair matando uns aos outros. Então, estão vendo? É um valor institucional religioso que apoia um valor institucional do Estado, da política, da vida jurídica, para que a gente consiga viver em sociedade, senão...
Partindo desse pressuposto, agora que sabemos o impacto da religião como um todo, partiremos para um assunto levemente delicado. E os líderes? Como esse poder é exposto? E como ele pode afetar o fiel? Afinal, seriam estes mais vulneráveis a essa dominação? Como devem reagir? De certa forma, o líder religioso, ele exerce um poder sobre os seguidores, né? Sobre as pessoas que comungam daquela fé. Então o papel dele é extremamente importante, porque as pessoas vão porque acreditam. Esse tipo de dominação e de exercício de legitimidade de poder, o Weber e outros autores chamam de carismático. Ele não tem um contrato para dizer que eu tenho que obedecê-lo, não existe uma lei que diz que eu tenho que obedecer, né? O que existe? Uma fé, né? Uma confiança ancorada nos princípios religiosos que a gente segue, cada religião segue, e na capacidade que o líder tem de influenciar pessoas. Então, um líder sempre influencia. Então, com certeza, esse papel da liderança na perspectiva da instituição da religião é importantíssimo. Então, veja a responsabilidade que os nossos líderes têm sobre nós, né? Quando eles, de alguma maneira, são influenciados, diante de tudo que eu coloquei para vocês, né, da nossa busca por uma liderança, da nossa busca religiosa, na qual é colocado um líder, né, que estaria que estariam nas autoridades religiosas de qualquer religião, né, a pessoa ela vai acreditar naquilo que o outro está falando, né? Então, assim, acaba ele se tornando um pouco mais vulnerável, principalmente quando ele se sente ameaçado, né? Então, assim, voltando para a nossa cultura cristã. A nossa cultura cristã, ela é uma cultura maniqueísta, é a cultura do bom e do mal. Ou você está no bom, no bem, né? Que é aquilo que se remete a Deus, que é luminoso, ou a gente está no mal, que é aquilo que se remete ao demônio, né, ao demoníaco, ao negativo, à falta de luz, à escuridão, à sombra, né? Então, assim, se a autoridade coloca esses pontos de uma forma muito rigorosa, né? E aí, se você foge dessa regra momentaneamente, porque você, dentro da sua humanidade, você está sujeita a isso. E ele te critica, e o seu medo de arder no fogo do inferno, né? É muito grande, e aquilo pode, de alguma maneira, fazer com que você se submeta a situações que, na verdade, podem ser negativas para você. Então, assim, a falta de liberdade individual que muitas vezes a religião pode pregar, pode atrapalhar a própria religiosidade do sujeito. Então, assim, esse rigor, né, moral, que não é o rigor muitas vezes ético, que é aquilo que é esperado, que está mais relacionado ao amor e ao afeto, pode de alguma maneira distorcer aquele conjunto religioso e, consequentemente, você deixar o fiel extremamente vulnerável, né? Porque ele vai viver angustiado. Nós somos criacionistas. E Deus nos criou dotados de razão, de racionalidade, né? De ponderar as coisas, julgar, né? Opa, tem algo que tá meio estranho, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas tendem a não colocar à prova, muitas vezes, o que se fala, o que se ouve, né? Um discurso religioso. O líder está falando, será que isso está certo? Será que... E assim, nós somos instigados, até pelo próprio Cristo, né? A investigar, a sondar. Os crentes bereanos, né, da igreja de Bereia, lá em Atos, né, quando Paulo ia pregar, eles pegavam lá as escrituras e deixa eu ver se está certo. Não é qualquer coisa que se fala que você vai seguir prontamente, né? Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que seguem fielmente, né? Eu, infelizmente, conheço situações, vocês devem conhecer também, situações que nós julgaríamos racionalmente absurdas, né? Das pessoas seguirem uma determinação de um líder, um suposto líder religioso, né? E quando essa influência acaba gerando uma manipulação negativa ou até um certo medo, ela usufruiria do fiel sem seu real consentimento?
Como isso ocorre no cotidiano? E quando, na verdade, ele abusa desse poder, né? Ele usa disso de uma forma negativa, ele pode, às vezes, colocar valores muito rígidos que acabam, em vez de humanizar aquela pessoa, desumanizando, porque é muito difícil, né? Você ter uma conduta perfeita, né? E é mais difícil ainda quando você fica com medo. Então a religião ela não pode ser um lugar de medo, né? Ela não pode ser uma ameaça, ela tem que ser um lugar onde você se sinta seguro. Dando um exemplo negativo, a gente pode ver o que está acontecendo hoje no Oriente Médio em função do radicalismo de determinado grupo religioso, né? Que acaba pregando e incentivando pessoas a cometerem atos criminosos contra outras pessoas em função ou em nome de uma religião, né? Isso seria um abuso desse poder, desse lugar de autoridade que esses religiosos estão colocando em nome, né, de uma outra religião, desrespeitando a humanidade do outro, né? Ou seja, aquilo que é a crença do outro. Não vou nem falar usar aqui falso, verdadeiro, mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo meu, da minha realidade. Lá em casa tem uma pessoa que passa a roupa pra gente. E a gente marca, tem uns dias que vai, né? A gente junta lá uma quantidade, uma diarista. E beleza, ela é cristã evangélica, e por questões éticas eu não vou falar qual a denominação. Mas assim, ela contando uma experiência lá que eu particularmente achei absurdo, porque ela ganha pouco. Então ela juntou um dinheirinho, foi juntando um dinheirinho para comprar uma geladeira nova. Uma geladeira boa, porque a dela não sei se estava ruim, não tinha geladeira. Acho que estava ruim, ela tinha geladeira, queria melhorar. E aí lá na igreja ela ouviu que tinha que doa tudo, né? Doa tudo que você tem. E ela assim, coitada, uma pessoa humilde, né? Lógico, né? Assim, acredita, tem fé, acredita. E falou assim, bom, a única coisa, tudo que eu tenho é a minha geladeira nova. Aí ela foi, juntou um tempão e doou a geladeira. Até a minha esposa assim meio assim, mas tu fez isso, Cleusa? Não é possível que você fez isso. Você não está precisando do negócio. Aí ela, não, porque Deus mandou. Então, veja, você atribuindo até por um discurso, né, de um líder religioso, algo que na minha concepção de fé, Deus não mandou coisa nenhuma. Se você for investigador da escritura, você vai ver que, né, isso não impede também as pessoas de darem, mas uma situação dessa, na minha opinião, é um discurso de aproveitamento da boa fé do fiel e assim, até, digamos, da ingenuidade do fiel, usando o nome de Deus para explorar, na minha opinião, tá? Extorquir um fiel incauto, né? Um líder religioso. Eu digo supostamente cristão, porque não pode ser cristão. Cristão evangélico que levou a um suicídio coletivo de 70 pessoas, 70, 80 pessoas. Né? Considerando então que todos podem ser submetidos à manipulação e à corrupção, você deve estar se perguntando: o que fazer para identificar essas lideranças malignas? Existe alguma instituição maior que possa conferir essas condutas? Católica, por exemplo, existem regras, assim, existe acho que dentro da estrutura, né, do catolicismo, pessoas que são responsáveis por essa manutenção, né, então assim, que vão acompanhar esses processos, né, dos religiosos que estão ou não de acordo, né, porque eles hoje conseguem entender que é um humano que está ali. Então o padre ele vai ter uma formação, mas ele pode de alguma maneira se sujeitar e falhar e ser corrupto. Então existe uma estrutura dentro da própria Igreja Católica que faz essa verificação. Em outras religiões eu não sei como que funciona, mas eu imagino que existam locais, tribunais que vão se especializar nisso.
E eu acho que é a liberdade do sujeito para poder denunciar essas corrupções, né? Ele se sentir à vontade para isso. Então, ele saber aonde que ele pode recorrer. Mas essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque se a gente for refletir bem, como a gente está lidando com Deus, né? Com aquilo que é muito além, né? Da nossa... como é que eu posso dizer? Da nossa estrutura, né, humana, sempre vai ter uma interrogação, né? Se a gente está certo, se a gente está errado, se aquilo que eu estou percebendo é realmente contra. Mas você consegue ver, às vezes, a própria resposta comunitária. Às vezes a comunidade não se sente à vontade com aquele líder religioso, né? Ela se afasta. Então, é bem complexo. Mas o fato é que existem estruturas, sim, e a pessoa tem que se sentir nessa liberdade, nesse lugar de sujeito de falar assim, não, isso aqui está errado, eu vou denunciar. No entanto, não basta apontarmos o dedo aos líderes, devemos também refletir sobre as nossas próprias atitudes. Acontece que na sociedade atual, falas como sou da igreja, sou crente, sou de Deus, tornaram-se comuns. Mas quando você tenta analisar quantas pessoas ao seu redor que dizem falas como essas realmente procuram seguir os ensinamentos do Evangelho, creio que poderá contá-los nos dedos. Então, por que os famosos lobos em pele de cordeiro ou falsos crentes continuam a crescer cada vez mais? Por que não simplesmente admitir não praticar a religião? Hipocrisia? Esse é o grande dilema do religioso. O ser religioso, ele está sujeito à hipocrisia em todo momento, a todo momento. Quanto mais envolvido, mais sujeito à hipocrisia ele está. Porque a hipocrisia é justamente isso, é você falar e não fazer, né? Você fala coisas que você mesmo não dá conta de corresponder. Então, a religião, ela vibra a hipocrisia constantemente, né? E isso gera muito desconforto, né? Tanto na pessoa que acompanha a vida religiosa, porque muitas vezes ela vai estar consciente disso, outras é completamente inconsciente. Ele se sente realmente naquele lugar, como se ele estivesse protegido pela cortina religiosa, que permite com que ele possa sair, fazer tudo que ele quiser, e aí ele volta lá para aquele lugar que é um grupo, que é um senso de grupo, em que daqui tá tudo bem, né? Eu cumpro o meu papel, eu vou lá, falo dos meus pecados pro padre, o padre me perdoa e pronto, né? Ou então eu faço minha conversa com Deus, e aí ela me perdoa, e aí pronto. Então, assim, como se fosse mágico, né? Como se fosse uma resposta mágica, né? Que eu acho que essa é uma grande incoerência também que às vezes a igreja pode oferecer, uma resposta mágica que aquele grupo oferece. Então, o senso de grupo deles é tão forte, às vezes, num grupo religioso muito... que ele se sente no direito de ter comportamentos que estão completamente em desacordo com o que ele mesmo prega, porque ele faz parte daquele grupo. E ainda se sente no direito de julgar o outro, você pode ter certeza que essa pessoa que mais vai falar, que fulano... Agora que você já entendeu um pouco melhor desse fenômeno, creio que outra dúvida tenha surgido. Mas por que as pessoas continuam a ter tais comportamentos, mesmo tendo consciência de estarem erradas? Seria apenas a suposta mentalidade do perdão máximo, ou também poderia estar relacionado com o meio em que vivem? Tudo. Porque, assim, a gente não é só produto do meio, isso é uma grande interrogação que existe na psicologia entre o que a gente chama de nurture e nature, né? Então, assim, o que é da nossa natureza, o que é aquilo que eu falei, né? Que eu comentei que é biológico, que vem com a gente, como a ideia de viver em grupo, né? Os aspectos genéticos, as nossas questões, vamos dizer assim, que vêm com o nosso nascimento, e o que é o ambiente. Então, assim, é uma grande interrogação, mas hoje a gente tem como sendo uma parcela das duas partes, né? Então, a gente tem aspectos que são nossos, que vêm com a gente, né? Da nossa própria natureza, fruto da combinação genética, fruto do impacto da nossa combinação genética sobre o meio. E existe o meio,
né, que vai realmente também moldar alguns aspectos, inclusive, às vezes manifestar alguns genes, que a gente chama de epigenética, né? Então, assim, a manifestação de alguns genes, eles só são ativados de acordo com determinadas situações ambientais que vão moldar e vão, inclusive, moldar o gene. Então, ele vai fazer uma mudança genética para a próxima geração, que é uma transformação. Então, essa manifestação do nosso próprio gene dentro do ambiente. Então, não tem como eu excluir. Não tem como eu dizer que eu sou só um fruto biológico. Não, eu sou uma interação com o ambiente, né? A gente entende o ser como biopsicossocial. Então, eu sou biológica, né? Eu tenho um corpo biológico, eu tenho meu psiquismo, minha mente, como que eu entendo as coisas, como que eu decodifico aquelas coisas, e a sociedade em volta de mim. Se eu vivo num ambiente hostil. Mas do outro lado da moeda, temos aqueles indivíduos que frequentaram um ambiente religioso e, por causa de atitudes de um dito crente, acabaram se afastando e até criando uma aversão a determinada igreja. Como isso ocorre mais especificamente e quais os possíveis impactos? Isso é fruto desse trauma, né? Desse sentimento de solidão que ela teve ali. É como se ela, de repente, não tivesse visto naquele grupo uma fonte de afeto que ela, algum momento ela pôde ter visto. Então, às vezes podem ter grandes traumas, né? A religião às vezes pode oferecer grandes traumas para uma pessoa. Situações, assim, às vezes até violentas, que afastam ela mesmo desse lugar e desse espaço no qual ela se sentia inserida. É como se ela não tivesse encontrado um afeto, né? Porque a gente precisa disso, né? A gente quer essa troca, a gente quer uma liga, a gente quer algo que ligue a gente. Então, o que faz uma pessoa permanecer dentro de uma comunidade religiosa é esse sentimento que ela tem de que ela pertence àquele ambiente. Se em algum momento, por algum motivo, ou porque ofenderam ela, ou porque de fato houve uma situação violenta, porque pode acontecer, existem várias histórias, né? De situações muito violentas que podem ter acontecido dentro daquele espaço religioso, ela não vê mais ali um espaço afetivo, ela se afasta mesmo. E às vezes ela faz um corte, não só com este lugar, mas com a religiosidade dela de uma forma geral, o que é uma grande perda, porque, como eu falei no começo, a religião, ela não só dá um senso de comunidade, mas ela também te dá um senso de pertencimento, de conexão com o universo, enfim, coisas muito profundas, né? Ela acaba perdendo isso. Jovem de 14 anos foi morto em 2001, após flagrar 2 dos pastores mantendo relações sexuais dentro do templo da Igreja Universal do Reino de Deus, em Salvador. Investigado por pedofilia, pastor da igreja Hilson não pretende se aposentar. Igrejas evangélicas suspeitas de financiar atos golpistas entram na mira da CPMI. Nezara Gesara. Vídeo mostra pastor golpista prometendo ganho a fiéis com tecnologia quântica e projeto Redenção. Vítima de golpe em igreja explica que o pastor pegava dinheiro emprestado e pedia discrição. Não poupava ninguém. Pastor é preso suspeito de estupro contra a filha da namorada em Sergipe. Todo dia, uma notícia de alguém da igreja, em especial líderes eclesiásticos, sai no jornal. Estupro, abuso de poder, golpe, pedofilia e muitos outros crimes deploráveis são algo comum no dia a dia cristão. Mediante a tanta crueldade, fica evidente que, eventualmente, ressentimento iria se formar. A aversão à igreja muitas vezes acaba se tornando até uma aversão à religião, visto que as vítimas são deixadas desamparadas e, muitas vezes, sem justiça. Sendo assim, fica fácil perder a fé ou até mesmo criar ódio mediante a essas circunstâncias. Pessoas que se dizem cristãs, que pregam e repetem mensagens sobre amar o próximo e disseminar a paz, mas na verdade cometem crimes imperdoáveis e disseminam o ódio. Elas estão redondamente enganadas, né? Eu diria que é um grande pecado, seja um líder ou quem quer que seja, se utilizar da fé para benefício próprio, né? Seja ele qual for o benefício, político, financeiro, pessoal. Tem pessoas que criam perfis com mensagens às vezes até bíblicas, de autoajuda, mas fazem isso tão somente para o seu próprio engrandecimento. E a palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, é repetido várias vezes que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Então, quando um líder, um pastor
ou alguém que está à frente de uma comunidade religiosa, seja ele quem for, ou até mesmo um membro de uma igreja, ele passa a se utilizar da fé para enriquecimento próprio, para se autopromover, para se eleger politicamente, seja qual for o cargo, ele está roubando a glória que é de Deus. Então, se tem algo que não combina, é da verdadeira fé com o estrelato. A gente vê que hoje em dia, infelizmente, com o advento das redes sociais, muitos cristãos têm buscado a fama para se autopromover, na desculpa até mesmo dizer, não, é para evangelizar, mas a gente percebe através dos seus atos, das suas vaidades, em que eles buscam tão somente o seu próprio interesse. Mas até mesmo a esses eu diria, olha, não compete nem a mim nem a ninguém persegui-los, né? Mas só alertá-los que o dia do juízo está próximo e que Deus não divide a sua glória com ninguém. A manipulação por meio da religião é algo tão comum que não resulta só em golpes, como também destrói vidas por meio do abuso sexual e mental. Diversas pesquisas sobre quando a religião se torna uma seita são feitas por dia, como pesquisas sobre reforma de pensamento, Thought Reform and the Psychology of Totalism, Robert J. Lifton, ou textos sobre como eles recrutam pessoas para seus cultos, Aesthetic Realism, Michael Bluejay. Evitar manipulações hoje, nós estamos falando do século XXI. O passado ensinou isso para nós. Quando alguém se levantou, olhando para as escrituras e entendendo o que ela queria dizer, as coisas mudaram. Nós tivemos ali uma disrupção no século XVI. E o evangélico, o cristianismo evangélico aqui no Ocidente é resultado disso, né? As igrejas históricas ali são resultado disso. E quando a gente fala de manipulação no século XXI, a receita é a mesma. Se eu conheço as escrituras, eu vou entender o discurso do sacerdote que está ali em cima. Eu vou entender a fala do pastor, do reverendo. Então você disse que para evitar manipulações tem que conhecer a escritura, não é isso? Então, para evitar manipulações, nós estamos falando do século XXI. Infelizmente, nós temos uma gama muito grande de instituições, ditas igrejas, que vão utilizar de vários artifícios e muitos deles não estão na palavra de Deus. O passado já mostrou para nós. Um homem que se levantou à luz das escrituras, ele promoveu uma ruptura com uma estrutura que já funcionava há 1000 anos. E a receita é a mesma. Se nós quisermos evitar ou fugir de manipulações ou instituições que se dizem igreja, mas na prática não são, você precisa conhecer as escrituras. À medida que você conhece os evangelhos, as cartas paulinas, principalmente, você vai entender o que é e o que não é doutrina cristã. Você vai entender o que é e o que não é a conduta de um cristão. Então hoje, para combater ou para se livrar desse tipo de manipulação, a receita é a mesma. Conhecer as escrituras, prosseguir em conhecer ao Senhor. Não basta você chegar, aceitar Jesus e assumir a fé cristã. Você precisa prosseguir em conhecer as escrituras para que você não fique ali à mercê de pessoas que dizem que são sacerdotes, são pastores, mas na verdade vão disseminar informações ou doutrinas que são autoajuda, ou aquilo que vai ao encontro dos seus sentimentos, mas não confronta o teu pecado, por exemplo. Então, a receita é praticamente a mesma. Prosseguir e conhecer as escrituras. Fica evidente, então, que não só causam muita dor para pessoas de fora da instituição, como até mesmo os próprios membros sofrem, o que dificulta ainda mais a questão. Porque, uma vez que o ambiente nocivo, as pessoas ainda buscam a igreja. Seria ela realmente somente um lugar que traz dor e sofrimento? Ou, assim como em todo lugar, são só algumas pessoas ruins e não o todo? Devemos explorar para além do lado de fora, das notícias e o contexto histórico. Como é que o cristianismo é visto hoje em dia? Será que a religião é vista de uma forma objetiva ou que os relatos históricos modificam essa percepção? Cristãos são 86,8% do Brasil, de acordo com o IBGE. Já outras pesquisas indicam que cerca de 98% dos evangélicos dizem frequentar as igrejas, com 60% deles indo ao culto mais de uma vez por semana. Mas a mera presença muda alguma coisa? Algumas pessoas acham que não. Sendo assim, não se trata de frequentar a igreja, mas de algo além. Ser cristão em si é algo que pode variar dependendo de sua denominação, seja ela batista, presbiteriano ou católico.
As vertentes reformadas, em especial o calvinismo e o presbiterianismo, possuem sua própria maneira de definir o que é ser cristão, mas ainda assim, isso pode variar dependendo da pessoa. Que é ser um cristão? Pra mim, não é só ir pra igreja, mas sim seguir o que tá na palavra, sabe? Por exemplo, não é tipo sobre, sabe, 2 horas de culto só, mas é sim viver por Cristo, sabe? Viver nesse caminho. Pra mim é isso, é seguir o que tá na palavra de Deus. Para mim, ser um cristão é você escolher todos os dias caminhar com Cristo. Então, a partir do momento que a gente reconhece, a gente inicia uma caminhada. E aí, a partir do momento que a gente inicia essa caminhada, a gente se aperfeiçoa. O ser cristão é justamente se colocar e se permitir para ser aperfeiçoado todos os dias. É uma escolha diária ser cristão. Uma vez respondida a pergunta do que é ser cristão, uma nova surge. O que seria um falso cristão? Seria alguém que vai contra os ensinos ou simplesmente alguém que não acredita? Eu tive uma amizade que ele, na igreja, ele era de uma forma e fora era completamente diferente. É muito duro, né? Realmente é uma coisa que, tipo, cada um com seu processo, cada um com a sua vida e tal. Mas ver isso de perto dói um pouco mais, sabe? Então, buscar sempre orar por essa pessoa e para realmente deixar de viver de máscaras e viver realmente a verdade em todos os lugares que você for, ser cristão em todos os lugares. Na verdade, conheço vários. Eu acredito que dentro da igreja, infelizmente, ainda tem muitas pessoas assim, que vão para a igreja, então querem viver a palavra de Deus, querem sentir a presença de Deus, querem ter esse momento com Deus, ter a paz que excede todo entendimento, mas não está disposta a negar a si mesmo. Então pode estar ali no culto de domingo na igreja, pode ir ali no culto de jovens, mas durante a semana está com atitudes completamente diferentes. Então acho que se enquadra muito no que as meninas falaram de máscaras. Então na igreja é uma pessoa, mas fora é uma pessoa totalmente diferente, que não está disposta a viver realmente fazer o que Jesus faria. Podemos então observar que às vezes as percepções sobre quem faz parte de uma religião podem mudar, assim como a própria percepção sobre a religião. É fácil então inferir que a religião é algo pessoal e subjetivo, a qual cada pessoa possui um relacionamento diferente com. Devemos, então, analisar profundamente a conversa, uma vez que ela não se trata apenas de uma resposta de sim ou não. Será que a visão de alguém que trabalha profissionalmente com a religião diverge muito da visão de alguém que simplesmente pratica? Ou será que não há realmente muita divergência ali e que a religião presbiteriana define claramente o que é ou não ser parte dessa religião? Um cristão genuíno, à luz da palavra de Deus, é alguém que passou pela experiência da conversão, né? A Bíblia chama isso de novo nascimento. Tem um episódio na Bíblia que, quando um mestre da lei chamado Nicodemos, ele encontrou-se com Jesus e perguntou para Jesus o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. Então, se você parar para pensar, fala assim, como que um mestre da lei, que era alguém religioso, era alguém que ensinava sobre a fé, tinha dúvida acerca de como herdar a promessa da fé, que é o céu, que é a vida eterna com Deus. Então, Jesus olhou para ele e disse, olha, importa que você nasça de novo. Então, essa experiência do nascimento, né, que Jesus fala, ele aponta para o nascer do Espírito. A Bíblia diz que nós nascemos em nossos delitos e pecados, nós nascemos já pecadores. E o salário do pecado é a morte. Então, para que o nosso espírito possa reviver, possa ser regenerado, isso é uma obra do Espírito Santo que faz com que a gente se convença de que somos pecadores, de que a nossa vida naturalmente ela é contrária à vontade de Deus, mas que quando o Espírito Santo ele vem fazer morada no nosso ser, nós passamos então agora a não mais sermos criaturas de Deus, mas como diz o apóstolo João no seu evangelho, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o cristão verdadeiro, que é genuinamente filho de Deus, é alguém que passou pela experiência da conversão e do novo nascimento, e não apenas uma filiação ou uma frequência a uma igreja ou uma comunidade religiosa. Então, tem uma grande diferença entre um cristão de verdade e um falso cristão.
Devemos olhar para dentro e para os outros, vendo quem realmente anda com Deus e quem não. Muitas pessoas deixam de frequentar as igrejas por causa dessas pessoas, que se dizem cristãs, mas na verdade não são. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. É evidente, após investigarmos a fundo, que a religião contém em seu ambiente diversas pessoas que só dizem da boca para fora serem cristãs, mas no final, não só não praticam o que acreditam, como também vão contra as próprias leis da sua religião. Como dito no versículo, a boca fala do que está cheio o coração. Sendo assim, podemos perceber que muitas pessoas que se dizem cristãs não têm de fato Deus em seu coração, e sim outras coisas, coisas que deturpam. Agem de forma deplorável, apenas para usar a religião como uma desculpa de suas ações, ou para esconder sua índole. Mas apesar de tudo, ainda há pessoas que verdadeiramente acreditam e praticam a religião, buscando todo dia seguir mais e mais a palavra e estudar ela a fundo. Por fim, cabe a cada um refletir e pensar não só se os outros seguem o que dizem acreditar, mas se nós mesmos seguimos.